Boa noite, amigos. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa. Hoje a palestra está a cargo do nosso amigo Anderson, que vai falar sobre as causas atuais das aflições e entradas aqui. Mas antes disso, nós vamos ler uma página de ambientação do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Franciscano Xavier, do Espírito Emmanuel. A lição é 174. Não perturbei. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículo 6, que diz assim: portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Jesus falou isso. E vamos aos comentários de Emmanuel diante dessa passagem. E diz assim: a palavra divina não se refere apenas aos causos do coração. Os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados, e os compromissos conjugais ou domésticos sempre atendem a superiores desígnios. O homem não ludibriará os impositivos da lei, abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos, quebrando a ordem que rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre corrigindo e restaurando. A advertência de Jesus, porém, apresenta para nós significação mais vasta. Não separei o que Deus ajuntou, corresponde também ao não perturbei o que Deus harmonizou. Ninguém alega desse conhecimento do propósito divino. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade do Senhor. E a consciência sentinela vigilante do eterno, a menos que esteja o homem dormindo no nível do bruto, permanece apta a discernir o que constitui obrigação e o que representa. O Pai criou seres e reuniu-os, criou igualmente situações e coisas, ajustando-se para o bem comum. Quem desarmoniza as obras divinas prepara-se para a recomposição. Quem leva o Pai algema o próprio will aos resultados de sua ação infeliz e, por vezes, gasta séculos desatando milhões. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens constitui-se de trilhões em serviços reparadores. Depois de haverem separado que Deus juntou, perturbando com o mal que a providência estabelecera para o bem. Prestigiando as organizações dos justos juízes, que a noção do dever identifica para nós em todos os quadros do mundo. Às vezes, é possível perturbar as obras com sorrisos, mas seremos invariavelmente forçados a repará-las com suor e lágrimas. Emmanuel, sendo bem incisivo, né, em sua mensagem, né, ele vem nos mostrar aqui, né, dando um panorama, né, de que a gente já tem um alerta da consciência que nos mostra para a gente um verdadeiro sentido para o nosso aprimoramento. Sabemos que tem certo e errado, né? E aí eu achei interessante que quando ele classifica, né, ele faz uma classificação por advertência, né? Não separei que Deus juntou, corresponde a não perturbeis o que Deus harmonizou. Ou seja, não adianta a gente chegar aqui no papel de reclamar, no papel de estar sempre deixando para depois não fazer, né? A consciência pega tem hora que a gente é necessário de fazer essa reparação, né? E aqui ele coloca muito bem essa questão nossa do compromisso. Porque lá dentro do Evangelho tem lá, né, as utilidades, o nosso
a criação como nosso uso, né? Então, usar as obras da criação. Muitas das vezes nós cometemos equívocos e abusamos dessas obras de criação, né? Por conta de egoísmo e orgulho. E como consequência disso, quanto mais eu me distancio dessa forma de reparação de trabalho e tal, eu justamente ali acarrego ali um sentimento de que eu preciso trabalhar, né? Tudo que o nosso Pai nos oferta é justamente para a gente entender que, opa, se eu sou com esse desafio hoje, é porque eu preciso trabalhar em prol desse desafio para o meu melhoramento íntimo. Não adianta eu deixar para depois, ou então achar que eu não sou capaz. Ele mostra para a gente que nós somos capazes. E eu entendi bem da lição é justamente disso. Não adianta a gente reclamar e acusar de uma estrutura que nos fornece para a gente ser melhor, mas a gente, todas as vezes, a gente não cumpre com simples, não cumpre com básico, para que a gente possa ofertar essa melhoria. Né? Então, eu achei interessante justamente isso, ele falando do nosso compromisso. Né? E ele fala aqui no final de que não adianta a gente fazer isso com um sorriso, e sim trabalho, é suor e lágrimas. Né? Muitas vezes o nosso compromisso vai exigir da gente atitude, vai exigir da gente um compromisso de trabalho, de vivência diante daqueles desafios da qual a gente foi a gente é convidado. Né? Então, quando ele fala desse não perturbeis, o que Deus destinou para nós, não adianta a gente reclamar. Né? Não adianta a gente, muitas vezes, cumprir com uma rebeldia, né? E o Pedro da Bíblia é muito isso, né? Mostra para a gente dois panoramas. E se eu ficar naquela situação de rebeldia, de não vou fazer nada, não vou cumprir nada, e quanto mais eu me distancio do meu compromisso, mais pesado chega depois. Então, vamos cumprir com o que a gente tem que cumprir e está nos guardando a gente agora, né? As oportunidades vêm a todo instante, né? E com suor e com lágrimas, conforme está dizendo. Então, vamos levar nossos sentimentos e agradecer ao amigo mestre Jesus pela oportunidade que a gente tive de estar nessa casa de caminho, aprendendo um pouco mais das lições desse inteligente, para que a gente possa, através das palavras do nosso amigo Anderson, dos equipes do próprio Leandro, refletir e meditar as lições para que a gente possa colocar em prática no exercício da família, no exercício da sociedade, mas também internalizando o nosso ritmo e tirando na tela do homem velho na construção do homem velho. Ampare a todos que estão aqui, a todos que estão assistindo pelas redes sociais, e que possamos ter esse compromisso de levar essa palavra consoladora àqueles irmãos que necessitam de ouvir, que necessitam internalizar as lições para caminharmos juntos nesse convite à transformação íntima. Que o Senhor possa nos amparar e nos proteger hoje e sempre, que assim seja. Graças a Deus. Então, vou passar a palavra então para o Anderson, ele vai falar sobre a várias. Alô? Tem que ligar, né? Tá ligado. Tá ouvindo bem aí, pessoal? Boa noite a todos. Que os nossos corações estejam sempre abertos ao amor que Cristo tem para nos oferecer. Hoje a gente vai trocar um pouco de ideia sobre essa questão das causas atuais das aflições. O Espiritismo nos ensina que são de duas as origens das causas dos sofrimentos do viver na Terra. Umas da vida atual e outras das vidas anteriores, provocadas sempre, porém, por quem sofre as consequências. Assim, podemos deduzir, em tese, que não há vítima, sofredor
inocente. Remontando-se à origem dos males terrestres, reconhecer-se-á que muitos são consequências natural do caráter e do proceder dos que o suportam. Então, de forma bem simples e clara, eles nos ensinam que nós mesmos somos os responsáveis pelas causas das nossas atuais aflições. Porém, cabe a nós lidar com essa situação da maneira que mais nos convier. Eu gosto sempre de lembrar que a dor é algo inevitável, mas o sofrimento é opcional. A gente se machuca moralmente e fisicamente, inevitavelmente na vida. Quando perde um ente querido, dói muito. Quando a gente tropeça com o dedinho na beiradinha do pé da cama, da mesa, descalço, dói muito. Não tem como evitar a dor. Ela é para todos nós. Agora, a gente pode passar por essas situações que doem e seguir a vida, ou pode ficar ali ruminando, e aí se transforma em sofrimento. É a perpetuação da dor. E isso é escolha. Nem sempre é uma escolha fácil, e nem sempre a solução é fácil. Se a gente perde uma pessoa que ama muito, a dor vai perdurar por muitos dias. Mas não é necessário que dure anos. Por mais que a gente ame essa pessoa, por mais que vamos ter saudade dessa pessoa, a gente precisa entender que a vida continua em endereços diferentes. E a pessoa precisa da nossa felicidade para seguir a vida dela. Tem gente que acha que o mundo acabou. É muito difícil, por exemplo, perder um filho. Eu tenho uma grande amiga que perdeu uma menina de 21 anos. Elas estavam juntas na academia e a menina teve um problema qualquer no cérebro e caiu morta, do lado dela na academia. Mas já se foram 3 anos, ela tem uma outra filha de 9 e ela está negligenciando a criação da segunda filha. Eu tento dizer isso para ela. Eu entendo que é uma dor inevitável, mas esse sofrimento, essa prorrogação da dor, precisa mudar. A gente precisa seguir a vida. E às vezes é uma coisa bem séria como essa, e às vezes é uma bobeira. É um tropeção que a gente dá, um dedinho que a gente quebra. Uma coisa assim. E a gente fica ali sofrendo. Por que eu passei aqui? Por que eu não calcei? Por que eu não prestei atenção? Já bateu, já doeu. Segue a vida. Porque certamente, pessoal, nós que somos espíritos imortais, atualmente encarnados por um objetivo, cada um com o seu, certamente esse objetivo ele tem a ver com o aprendizado. E não tenham dúvida, é na dor que a gente aprende, porque nós ainda não temos maturidade suficiente moral para aprender sem a dor. Muitas coisas que nossos pais, mães nos falavam e a gente desobedecia, leva a sombrinha que vai chover, aí você não leva, tome-lhe chuva, né? A gente teria deixado de sofrer muitas coisas se ouvisse a mãe, que é uma pessoa que nos ama, que só quer o nosso bem, e simplesmente preferimos aprender nos tropeções, porque não ouvimos os conselhos de quem nos ama. Mas está tudo bem, esse é o caminho. O que eu quero dizer para vocês é que não se sintam desprestigiados pelo fato da vida não ser fácil, porque isso é simplesmente uma necessidade de aprendizado. É bem verdade que quanto mais conhecimento tivermos, né, já se disse, a verdade vos libertará. Porque quanto mais conhecimento temos, menor será a nossa montanha-russa de sentimentos que a vida traz. Você acorda no céu, nas nuvens,
Aí tem uma notícia que desagrada, tá já lá embaixo, triste. E aí daqui a pouco vai para o céu de novo. Isso é falta de informação, pessoal. Isso é falta de conhecimento. Isso é falta de compreensão do que a vida realmente é. Quando a gente vai estudando o Pentateuco de Kardec, assistindo palestras espíritas, e olha que eu estou dando esse exemplo, porque me parece que as pessoas que estão presentes aqui seguem o Espiritismo. Mas nada impede que vocês leiam a Bíblia, que vão à missa. Cada um pode escolher o caminho que quiser. O próprio Chico, quando foi interpelado, qual é a melhor religião que existe, Chico? Ele respondeu, aquela que te fizer uma pessoa melhor. Ele não falou que era o Espiritismo. Mas como nós somos espíritas, vamos trabalhar com as possibilidades espíritas. A gente está aqui para estudar o Pentateuco, para ouvir um estudo sistematizado, para tomar um passe, tomar uma água fluidificada, né? Para praticar o Evangelho segundo o Espiritismo no lar. E, principalmente, pessoal, para estudar. Quando a gente estuda orientado, no estudo sistematizado, numa casa espírita, é muito legal. Mas quando a gente estuda em casa, a gente tem muito mais oportunidade de apreender aquilo que é importante para nós. Vejam, o Anderson veio aqui hoje fazer um estudo sobre causas atuais das aflições. Se preparou para isso, mas certamente está expondo dentro da ótica e do ponto de vista do Anderson. E cada um de nós tem uma forma diferente de ver as coisas. Agora, quando você pega um livro do Pentateuco de Kardec, ou as psicografias do Chico, ou do Divaldo, ou qualquer uma outra, você está lendo direto na fonte. Você não está conversando com o subalterno. Você está lendo direto na fonte. E vai entrar o conhecimento necessário. Aquele na medida para você. E é o conhecimento que nos liberta das aflições. Porque quando temos compreensão dos motivos, a gente relaxa. Eu vou até contar para vocês uma historinha que me veio aqui na mente. Ela é grandinha, mas eu vou resumir. Eu acho que eu já contei aqui, mas eu estou vendo umas carinhas novas, vou contar de novo. Na época dos feudos, existiam os reis, e os reis tinham os sábios para os orientar. E um determinado sábio, que era muito sábio, vivia emprestado em outros reinados. E, certa feita, o rei estava caçando, no manuseio do seu arco e flecha, perdeu um dedo. E o sábio não estava lá no castelo. Ele mandou buscar o sábio correndo. O sábio chegou no salão, todo alegre, todo feliz, e falou, ô meu rei, bom dia! E o rei olhou para ele meio triste, meio sério, meio decepcionado, e falou, não sabes o que aconteceu comigo? Sim, meu rei, eu sei. E que felicidade é essa, então? Eu quero que você me diga o que você tem para me dizer para me consolar. Perdi meu dedo. E o sábio olhou para ele e falou, meu rei, nem tudo que é bom, nem tudo que é ruim. Depende do que vem depois. E o rei falou, não entendi nada. Eu quero uma resposta melhor. Ele não tem mais nada para te dizer, rei. É isso que eu tenho para dizer para o senhor. O rei ficou aborrecido, mandou prender ele no calabouço por uma semana, à base de água e pão. Passou uma semana, chamou o sábio de novo, ele entrou lá de novo no salão alegre, sorridente, ô meu rei, bom dia. Aí o rei falou, bom, agora que você já teve uma semana para refletir, o que você tem para dizer do meu dedo? E o sábio repetiu, nem tudo que é bom, nem tudo que é ruim, depende do que vem depois. Rapaz, o rei ficou muito bravo. Mandou prender ele de novo, dar água, só água para ele. Já tinha passado 10 dias que o sábio estava lá no calabouço, o rei triste, aquela situação dominando, e o rei falou, quer saber? Eu vou caçar.
que é isso que eu gosto de fazer. Aí ele foi caçar. Estava lá caçando, foi aprisionado por uma tribo de canibais. Pegaram o rei e levaram para a aldeia. Prepararam ele para a refeição. E aí chamaram o pajé, que o pajé tinha que abençoar a caça. E o rei era a caça. E o pajé veio para abençoar a caça e quando viu que ele não tinha um dedo, falou, não, solta. Isso vai trazer tristeza e mau agouro para a nossa tribo. Solta o rei. Aí soltaram o rei, porque ele não tinha um dedo, ele tinha um defeito físico, não servia como alimentação. E o rei voltou correndo para o castelo. Mandou chamar o sábio. E o sábio veio magrinho, raquítico, mas feliz, né? Ô, meu rei, bom dia, o que eu posso ser útil? E o rei abraçou, pediu desculpas, falou, pô, você tinha razão, agora eu entendi o que você queria dizer. Por causa desse dedo eu tive minha vida preservada. E depois daquela emoção toda, ele olhou bem para o sábio, raquítico, e falou, mas olha você, como é que pode eu ter sido tão ruim com você? Aí o sábio olhou para ele e falou, meu rei, fica tranquilo. Se eu não tivesse preso, eu tinha ido caçar com o senhor. E eu sou perfeitinho, ó. Então, assim, fica fácil da gente entender uma história que tem começo, meio e fim. Aí a gente entende que o rei perdeu o dedo, mas está tudo bem. A gente entende que o sábio estava preso injustamente, mas está tudo bem, que foi por um motivo maior. Só que a nossa história de vida tem um começo que a gente não conhece, porque tem um véu, né? Enquanto a gente está encarnado, nem todos podem voltar ao passado e saber a história da própria vida. Tem um futuro que a gente desconhece, porque ainda não temos a possibilidade de prever o futuro. E aí ficamos reclamando, porque o dinheiro acabou antes esse mês, porque eu quebrei o dedinho do pé, porque não consegui o emprego que eu queria. Só que o que a gente não sabe é que tudo isso tem um motivo. Como dizia o Andrei, incomodou, doeu, leva que é seu. Né? Nós recebemos nesta vida tudo que nós merecemos ou precisamos para nos tornar pessoas melhores. E aí, a necessidade das provas e expiações, elas são proporcionalmente equivalente ao tamanho da necessidade do seu aprendizado. Se você é turrão, vaidoso, se você é orgulhoso, é duro, é daqueles que diz assim, nasci assim, vivi assim, envelheci assim, com orgulho, né? Vou morrer assim. Cuidado! A gente certamente não veio para cá para morrer do jeito que nasceu, não. A gente veio para aprender, para melhorar. Porque até a humildade é um sinônimo de orgulho. Porque tem gente que fala, não, eu não preciso de ajuda, porque eu sou humilde, mas na verdade é orgulhoso, porque todos nós precisamos de ajuda. E aí, as aflições vão ficando pesadas, difíceis de lidar, porque a gente se nega a abrir a mente para o que a gente precisa aprender. Vocês acham mesmo que o nosso Pai ia nos dar castigos? Ele não dá castigo para a gente, ele dá ferramenta de aprendizado. Então, se a gente não está percebendo assim, é porque falta-nos conhecimento. E aí vamos sempre naquela conversinha de Deus escreve certo por linha torta. É mais fácil achar que Deus escreve por linha torta do que entender que é você que não enxerga direito? Olha como somos egocêntricos. A gente tem a petulância de achar que é ele que escreve torto. Quem aqui admite que é gente que não sabe ler o que ele está escrevendo? E aí a vida vai indo. Só que está tudo certo. Nenhum de nós precisa se preocupar por ter escolhido o caminho errado. Porque isso faz parte. Nossas crianças, quando nascem e começam a aprender a caminhar, escolhem
várias vezes o caminho errado e levam vários tombos. E é graças a isso que aprendem a andar. Às vezes a gente pensa e pede nas nossas orações: preciso ter mais paciência. Dê-me paciência. Aí vem aquele monte de problema. Por quê? É só treinando que você vai adquirir a paciência. Imagina um atleta olímpico. Ele precisa ter mais velocidade, mais força, mais agilidade. Como que ele adquire essas coisas? Treinando. Então, se você quer mais paciência, né? Aí a gente pede assim nas orações, que eu possa ser a luz no caminho das pessoas. Aí Deus vai e manda a gente para o lugar mais sombrio do mundo. Aí a gente reclama: mas você não queria ser a luz no caminho das pessoas? Se eu te mandar para um lugar iluminado, a sua luz não vai aparecer, ué. Tem que te mandar para um caminho sombrio. Cuidado com o que vocês pedem. Porque isso depois vai refletir em aflições. Ó, vejam, exemplo. Madre Teresa de Calcutá. Uma senhorinha de 1,5 metro, menos de 50 quilos, vivia naqueles lugares mais difíceis da vida e como? Sorrindo. Escolha dela. Ela não estava ali por obrigação. Estava ali porque ela escolheu estar ali. E aí um senhor distinto, olhando ela curar o braço leproso de um doente, falou-lhe com muita seriedade: eu não faria isso, minha senhora, nem por R$1 milhão. Ela olhou para ele, riu e disse: eu também não faria, não. Eu estou fazendo por amor. Percebe? Chico Xavier, pessoal, dormia de 4 a 5 horas por noite. Ele saía de casa às 6 horas da manhã, pegava no serviço às 7, largava às 4, chegava em casa às 6, que era longe, tomava o banho dele, ia para o centro e trabalhava até 2, 3 horas da manhã. E estava sempre sorrindo, estava sempre satisfeito, estava sempre feliz. E foi fácil a vida dele? Não foi. Muitos de nós não queriam metade daqueles problemas na cabeça. E ele tirou de letra. Ele teve problema com o pai, teve problema com o irmão, teve problema com a tia de criação. Mas ele aprendeu a curar a ferida do primo, lambendo. E a mãe dele dizia: não reclama. Lambe aí que vai curar. Então é isso. Você pode escolher o seu sentimento diante da circunstância que a vida te apresentou. O Evangelho está nos ensinando aqui que as causas atuais das nossas aflições são causadas por nós mesmos. E se a gente entender os motivos, a gente vai conseguir passar por isso sem a montanha-russa dos sentimentos que a vida nos oferece, que geralmente conduz a pessoa para a depressão. Porque não consegue lidar com algo que, teoricamente, deveríamos saber lidar. Vejam, nosso planeta já está aí, com um pezinho na regeneração. A gente não é mais espírito primitivo. A gente já passou da fase do primitivo, já passou da fase do provas e expiações. A gente já está com um pezinho na regeneração. Então não somos mais analfabetos morais. A gente já sabe o que é certo e o que é errado. A gente já tem condição de discernimento, porque lá no primitivo, matávamos e morríamos por uma fruta que estava no pé, por uma gruta que ia nos proteger da chuva. O mais forte matava o mais fraco e assumia a gruta. Mas ele não tinha capacidade de refletir sobre o que estava fazendo. Para ele aquilo estava certo. Porque lá no mundo primitivo, nós éramos dotados de instintos. Aqui no Provas e Expiações, nós temos sensações. Quando a gente chegar no mundo regenerado, a gente vai ter sentimento. E quando a gente fala que o amor é o sentimento por excelência e que a gente ainda está na fase da sensação, fica claro para a gente entender que somos seres em construção moral.
E se a gente está em construção, é porque a gente ainda não está pronto, mas está perfeito. Entendam essa dicotomia. É o caroço, falo sempre isso, caroço da manga e a árvore. Uma mangueira adulta tem 8 metros de altura, tem seus frutos, é imensa. O caroço é um negocinho assim desse tamanho. E eu pergunto, esse caroço e aquela mangueira são a mesma coisa? Óbvio que não. São completamente diferentes. Porém, no caroço da manga, existe tudo o que é necessário para que ela se transforme numa mangueira. Ela precisa de solo fértil e cuidado. Mas ela é imperfeita enquanto caroço? Não é imperfeita. Ela é perfeitíssima, mas ainda é caroço. Aí você plantou, virou um broto, virou uma árvore jovem. Ainda não é uma mangueira adulta, ainda não dá frutos. Mas em cada uma dessas fases, ela é perfeita. E nós somos sementes divinas. Nós somos perfeitos. Temos dentro de nós tudo que é necessário para sermos perfeitos moralmente. Precisamos de orai e vigiai. Mas está tudo bem, porque cada um de nós está passando dentro da sua fase. Dentro da sua fase. Cada um de nós está seguindo o seu caminho. E são caminhos, isso é lindo de falar, pessoal. São caminhos personalíssimos. Ninguém vai poder viver a vida do outro. Cada um vai responder só por si. Porém, só é possível traçar essa jornada na coletividade. Olha que dicotomia linda. Porque eu só posso dar conta do que eu faço. Então eu não posso apontar o dedo para o meu amigo, para o meu vizinho, para o meu parente, que faz diferente de mim. Tudo bem que você não concorda, mas isso é problema seu, não é problema dele. Ah, mas ele está errado. Não sei. Não sei o que o move. E você não tem que se meter nisso. Então, viva a sua vida. Seja melhor amanhã do que você é hoje. Vamos parar de ficar se comparando com o outro. Porque um gordinho, quando vê o outro mais gordinho, fala, eu sou gordo, mas ele é mais. Como se isso fosse melhorar ele. Né? Agora eu estou me sentindo melhor, porque tem um cara que é mais gordo que eu. Isso não mudou nada na minha vida, pessoal. E é isso que vai acumulando os nossos sofrimentos, as nossas aflições, porque a gente fica comparando com o vizinho que comprou o carro zero, com a vizinha que arrumou um emprego bom, passou no concurso. Isso não nos diz respeito. Ah, mas e meu filho? Também não diz respeito, não. Você, quando tem um filho, é para o mundo. Você tem o papel e a obrigação de ensiná-lo o que puder, através principalmente dos exemplos. Se ele vai absolver ou não, é problema dele. Poxa, mas eu criei meu filho da melhor forma possível, ele se transformou no mau caráter. Como é que eu vou responder isso lá na espiritualidade? É muito fácil saber isso. Eles vão perguntar assim, você fez tudo o que podia? Se você falar, fiz, então está tudo certo. O resultado não depende de você. Tem uma história de um espírito muito trevoso que foi aceito num plano espiritual por um casal que ia encarnar e recebê-lo em seu seio familiar. Com uma sintonia completamente diferente. E aí aquele espírito se perdeu, morreu aos 19 anos. Droga, roubo, matava e morria. Morreu com 19 anos. E aí os pais questionaram se tinha ou não tinha valido a pena eles se dispuserem a receber esse espírito. Eles não conseguiram nada. Porém, depois que os pais desencarnaram, ficaram sabendo que o espírito, ao chegar no plano espiritual com 19 anos morto,
né, assassinado, que ele teve a oportunidade de rever as vidas que ele tinha anteriores e a oportunidade que aquele casal proporcionou para ele. E se arrependeu profundamente por não ter merecido nem feito o que poderia ser feito de bom. E desse arrependimento resultou que ele aceitou ir para um grupo de estudo espiritual para tentar uma próxima encarnação. Ou seja, não foi em vão. Porque nada é em vão. Mas a gente é material, né? Porque a gente está encarnado, a gente não consegue se desprender da matéria. E quer a resposta para amanhã. Quer ver a resposta, quer sentir o gosto dela, quer usufruir da resposta. Mas nem sempre isso vai acontecer no plano material. Porque não podemos deixar de pensar, lembrar e agir no sentido de que somos espíritos imortais. Aqui não é a nossa pátria. A gente volta para casa quando desencarna. A gente conclui uma etapa. É como voltar de viagem. E o que a gente vai levar? Quem aqui assistiu o Nosso Lar, o 1? Quem assistiu? Quem não viu, eu sugiro que veja. Vocês lembram do bônus hora? A gente já sabe que o bônus hora é só uma forma figurativa de explicar algo que é muito maior. Mas, por hora, o bônus hora é uma boa forma da gente trabalhar. Por que eu estou falando do bônus hora? O que a gente vai levar na mochila quando voltar para o plano espiritual? A casa? O carro? O emprego? A roupa de marca? Só os bônus horas mesmo. Só o que vai caber na nossa mochila são os bônus horas. Então, qual é a minha sugestão? Entenda, somos espíritos encarnados. Então, a gente ganhou um corpo. Ganhou por empréstimo, por um tempo limitado. Cuidem desse corpo, com zelo. Pensem no futuro, pensem na previdência, pensem no conforto, na boa alimentação, no bem-estar desse corpo, todas as formas necessárias. Isso não está errado. Só cuidem de como vão buscar essas questões. Façam da forma correta. Porém, não nos esqueçamos quem somos. Somos espíritos. Vamos voltar para o plano espiritual. Não dá para negligenciar isso. A gente precisa abrir mão de um pouco do nosso tempo encarnado para as questões espirituais. Vamos orar. Vamos abrir o Pentateuco de Kardec e vamos ler. Vamos praticar a caridade. Fora da caridade não há salvação. Sabe o que o Chico falou sobre essa frase? Falou assim: se a frase fosse fora do espiritismo não há salvação, eu não seria espírita. Mas a frase é intocável, porque ela diz: fora da caridade não há salvação. Vocês têm ideia qual é o sentido dessa frase? Olha como as coisas são todas relativas. Eu vou propor para vocês aqui uma reflexão para vocês entenderem a relatividade da vida. Só imaginem que seja possível. Não tenho a menor ideia se acontece dessa forma, mas entrem na minha reflexão. Imagina um monte de espíritos reunidos no plano espiritual com o objetivo de ajudar outros espíritos que precisam evoluir moralmente. Baseado no fato, fora da caridade não há salvação. Aí o espírito coordenador da reunião fala assim: preciso de pessoas que aceitem encarnar para viver na pobreza. Porque é necessário que os espíritos que precisam aprender tenham a quem ajudar. Aí você pega um espírito de luz
traz ele encarnado na miséria. E pega um espírito trevoso e põe ele rico. A oportunidade de aprendizado na prática da caridade é de quem? Quem está numa situação mais confortável? Quem vai aprender na lógica da caridade? É quem pratica ou quem recebe? Muitas das vezes quem está recebendo nem precisa. Ele está se fazendo de miserável para te ajudar a ser caridoso. Porque você praticando a caridade, você vai entendendo que o ser humano é muito mais do que um pedaço de carne. Tem um espírito ali atrás, que é imortal. Então, quem faz caridade e sai alardeando o que fez, segundo os estudos espíritas, já está compensado. Quando desencarnar, levou bônus oro 0. O indivíduo quer ser vereador, faz caridade para um monte de gente, se elege vereador. Acabou. A conta está zerada, não vai levar nada para o plano espiritual. Porque ele fez com uma intenção. Agora, a caridade que é feita totalmente sem interesse, e aí eu preciso falar mais sobre isso, porque tem muito a ver com as aflições. Madre Teresa era aflita? Não era. Mas vivia numa dificuldade danada. A caridade material, pessoal, não deixem de fazer depois que eu falar isso para vocês, tá? Porque ela continua sendo importante. A gente continua precisando matar a fome e o frio das pessoas. Mas a caridade material é a menos importante. É a mais fácil de fazer. Tem muito mais caridade do que dar algo para alguém material. Vamos refletir novamente. O que é mais importante nessa vida? A saúde ou o dinheiro? Tinha uma senhora, doutora, que tinha os seus pupilos, e numa reunião com eles, ela disse para eles assim: meninos, imaginem que amanhã todos vocês vão amanhecer, abrir o celular e encontrar na conta de vocês 10 milhões de reais. Imaginem o que vocês sentirão. Acordei, abri minha conta, 10 milhões. Qual vai ser o tamanho da sua felicidade? Agora, tem uma condição para os 10 milhões entrar na conta. Depois da manhã você desencarna. Quem quer 10 milhões aí? Pode desencarnar depois da manhã. Diante dessa situação, a gente percebe que a saúde, para nós que estamos encarnados, ela é muito mais importante que o dinheiro. Que dinheiro nenhum compra a saúde de ninguém. Então tá. Se eu tenho muito dinheiro e não divido com ninguém, eu sou egoísta. Concorda? Agora, se eu tenho muita saúde e não faço nada para ninguém, eu sou muito mais egoísta. Porque eu não estou dando aquilo que recebi graciosamente do Pai. Eu não divido com ninguém. A minha saúde é só para mim, para o meu bel prazer, para o meu usufruto. Eu não vou lá limpar o centro espírita, porque eu não tenho tempo para perder com isso. Eu não vou dar bom dia para o meu vizinho mal-humorado, porque eu não vou perder meu tempo com ele. Eu não vou abraçar uma pessoa carente, porque eu não vou perder meu tempo. Eu só quero me relacionar com quem é mais bonito e mais rico que eu. Porque eu quero ficar no meio de pessoas up. Eu não quero ser triste. Tenham certeza. Aquele que não abre mão do seu tempo, da sua vitalidade, para ajudar o outro que precisa atravessar uma rua porque é cego, ir na casa da vovozinha lavar o banheiro dela porque ela não pode pagar uma empregada, ir no centro espírita dar uma arrumada porque o centro está sem dinheiro para pagar uma faxineira. Está negando algo que vale muito mais do que o dinheiro, a sua vitalidade. E aí depois não entende por que quebra uma perna, que perde o dinheiro,
que o filho rouba. Não entende. Não entende por quê. Por que eu estou sendo castigado? Porque você está valorizando demais o que não é para ser tão valorizado assim. E está esquecendo do que é importante. E aí vem as aflições, porque elas vêm para nos ensinar. Não é castigo. A quem, então, há o homem de responsabilizar por todas as aflições, senão a si mesmo? O homem, pois, em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios. Mas, em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vaidade, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas a sua incúria. Não é? Ah, o fulano está bem porque ele deu sorte. Ele passou no concurso público, deu uma sorte danada. Ele não estudou, não, nem se preparou, ele deu sorte. Né? Quanto sofrimento evitaríamos se estivéssemos mais preocupados em conhecer-nos, em enxergar-nos como realmente somos, e por amor a nós próprios, procurássemos melhorar-nos a cada dia, a cada hora. Lá na pergunta 916 ou 19, não tenho certeza, Kardec perguntou como faz o homem para se melhorar. É diferente, que eu não lembro assim literalmente, mas a pergunta era essa. E a resposta qual foi? Conheça-te a ti mesmo. Olha só se não tem sentido. Quanto sofrimento evitaríamos se tivéssemos mais preocupados em conhecer-nos, em enxergar-nos como realmente somos. E aí eu vou falar mais uma historinha para vocês sobre esse negócio de autoconhecimento e enxergar. Imaginem todos vocês um limãozinho galego, colhido no pé. Aí você esfrega ele na mão para ele ficar bem macinho, corta ele no meio, dá mais uma apertadinha e passa na língua. Tem gente que chega até a arrepiar aqui o cantinho da boca, porque sabe exatamente o gosto que tem. Chega a salivar. É uma experiência que nós conhecemos. Entendemos perfeitamente do que se trata. Agora, peguem uma jacotomba. Cortem a jacotomba no meio. Qual é a referência que vocês têm? Nenhuma, lógico. Jacotomba não existe, tá, gente? É só para vocês entenderem que só é possível reconhecer o egoísmo porque nós somos. Nós já vivenciamos. Podemos até não ser mais, mas já vivenciamos. Porque se nunca tivéssemos vivenciado a vaidade, não a reconheceríamos. Se nunca tivéssemos falado mentira, não entenderíamos que o outro pode falar. Então, tudo aquilo que a gente aponta no próximo, geralmente, tá? Geralmente, não existe regra absoluta para nada, mas geralmente é o ponto que precisamos melhorar. Quanto mais a gente cobra do cônjuge a atitude A, B e C, mais você pode ter certeza que é exatamente essas atitudes que você precisa melhorar. Porque somos espelhos. E é impressionante, porque a gente... Já viu quando a gente põe gosto no outro? Entendem isso? Vou explicar. Eu tenho uma moto velha. Minha moto é de 2008. Tem, então, 16 anos. Só que eu não uso a moto. Fico um mês sem usar a moto. E tem um mecânico, que é meu mecânico fiel há mais de 15 anos. E aí, ele falou assim comigo: Anderson, alguém me perguntou se você vendia essa moto aí. Aí eu falei: de jeito nenhum que ele vende. Essa moto é a vida dele. Ele adora essa moto. Ele não vende de jeito por dinheiro nenhum que ele vende essa moto. Ele daqui a pouco vai pôr ela dentro de um aquário de vidro para guardar como troféu em casa. Aí eu falei para ele: você está muito enganado. Eu só não vendi a moto ainda porque ela está presa na justiça. Eu estou devendo um dinheiro, os caras pioraram a moto. Estou louco para vender essa moto aí. E não uso porque não gosto. Não é porque eu estou cuidando da moto. Mas percebem como a gente põe gosto no outro? Ele gosta da moto
e refletiu o gosto dele como se fosse eu. Aí tem o caso daquele casalzinho de 80 anos, que a mulher, todos os dias pela manhã, separava a casca do pão do miolo, comia a casca e dava o miolo para o marido. 60 anos de casado, 60 anos ela comendo a casca e dando o miolo para o marido. Um dia ele acordou mal-humorada, porque ele fez alguma coisa que ela não gostou, falou, hoje ele vai ver comigo. Hoje eu como aquele miolo. Aí ela foi, descascou o pão, pôs o miolo para ela, deu a casca para ele e começou a comer. E aí ele começou a chorar. E aí ela se arrependeu profundamente e falou, nossa, meu amor, eu não queria te fazer sofrer tanto. Ele falou, que é isso, doido? Eu tô chorando de felicidade. Tem 60 anos que eu tô querendo comer uma casquinha, você nunca deixou. Só me dá um miolo. Ela dava para ele o que ela preferia. Mas não era o que ele preferia. Por isso que a gente tem que aprender a conversar. Por isso que a gente tem que aprender a falar com as pessoas que amam. Olha, não é isso que eu gosto. Não adianta você fazer isso, não é isso que eu quero. E não adianta a gente pôr o dedo na cara do outro e culpar o outro. Porque ela ficou reclamando que só comia casca e à toa, porque é o que ele queria. Então a vida, pessoal, ela é para ser mais fácil. Mas a gente fica dificultando. Lembra a história lá de acordar com 10 milhões no outro dia não acordar? Se o mais importante é acordar do que ter 10 milhões, por que a gente acorda mal-humorado? Abriu o olho, encheu o pulmão de ar, em vez da gente baixar a cabeça e ficar cabisbaixo, a gente tem que fazer o quê? Agradecer a vida. Agradecer mais um dia de oportunidade. Ué, Anderson, mas você não falou que a gente é espírito, que a gente tem que preocupar com o mundo espiritual? Lógico que tem. Mas nesse momento a gente está vivo. Está vivo, que eu quero dizer, encarnado. Vivo a gente vai estar depois também. Mas a gente está encarnado. E essa jornada é de aprendizado. E ninguém vai aprender de forma suave se escolher o caminho equivocado. E a depressão, o sofrimento, tudo isso são caminhos equivocados. Vejam bem, é importante eu destacar isso. A depressão é uma doença. Quem nunca teve não pode dar opinião. Eu tive há 20 anos atrás um momento de depressão. Foi o que me trouxe para o espiritismo. Aí eu fui para a psicóloga, fiz terapia, durante 6 meses ela falou assim, Anderson, não dou conta de você não, você vai ter que ir para psiquiatra. Tem que tomar remédio, meu filho, senão você vai matar alguém aí. Aí mandou eu para psiquiatra. Aí ela me deu tarja preta. Aí ela foi e falou assim para mim, vai para o centro espírita, meu filho, você está precisando é de terapia espiritual. Aí eu falei, vou nada. Eu acho que tudo lá é conversa fiada, não acredito em nada daquilo lá. Ela falou, mas é lá que está a sua solução. Doutora Ione, ela é espírita, não sei se vocês conhecem. Aí eu fui para o espiritismo e me salvei no espiritismo. Então, eu quando estava tomando a tarja preta, se eu não tomasse o Rivotril, gente, eu não dormia, eu queria pular do 10º andar do prédio que eu morava, chorava o dia inteiro, aí eu tomava o Rivotril e acalmava. Doença, depressão é doença. Não menosprezem a depressão de quem está deprimido, tá? Mas não é o caminho, entendam isso. Eu vim para o espiritismo e em 6 meses desmamei dos remédios tarjinha preta tudo. Porque o conhecimento que o espiritismo me deu me salvou daquela situação de depressão. Hoje, quando eu venho fazer estudos, é em agradecimento. É em homenagem e agradecimento. Então, eu não estou dizendo aqui que a pessoa que está com depressão está errada. Pelo amor de Deus. Mas não é esse o caminho do aprendizado. Não é o caminho, pelo menos, que o plano espiritual iluminado escolhe para a gente. É um caminho onde a gente se coloca pelas nossas atitudes inadequadas. E a única pessoa que vai tirar você disso, além do remédio, para você desmamar do remédio, é você mesmo.
Lembra que eu falei que a nossa jornada é personalíssima? O remédio ajuda, porque a dor física passa, mas não cura. Entende? É igual remédio de dor de cabeça. Acaba com a dor de cabeça, mas não acaba com o problema. Amanhã você está com dor de cabeça de novo. Então, o caminho para a cura definitiva da depressão é o autoconhecimento. É o conhecimento da doutrina, no nosso caso espírita, mas quem quiser pode seguir outros caminhos. O evangélico ajuda muito, o católico também ajuda. Porque todos eles estão baseados na moral cristã. E isso traz o autoconhecimento. E isso nos proporciona a sair definitivamente da depressão. E isso gera um aprendizado. Então, só depende de cada um de nós. Interrogai friamente suas consciências, todos que são feridos no coração pelas vicissitudes e decepções da vida. Remontem passo a passo a origem dos males que os torturam e verifique se, na mais das vezes, não poderão dizer: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Mas isso é resultado de aprendizado. E se a gente vai adquirindo o conhecimento necessário, os nossos sofrimentos vão ficando mais brandos. Um momento, uma pessoa falou assim comigo: se eu for espírita, meus problemas vão acabar? Eu falei: lógico que não. Se bobear, vão aumentar um cadinho. Mas você vai lidar melhor com eles. Isso eu posso te garantir. Mas os problemas não vão acabar, não. Porque a gente não está aqui para não ter problema. A gente está aqui para conviver com ele da melhor forma possível. E isso vai se transformar em aprendizado. E é por isso que a gente está aqui, para aprender. Então, se está difícil, está complicado, segue o conselho do Chico. Fora da caridade não há salvação. Vamos parar de pensar muito nos nossos problemas e vamos começar a estender a mão para quem tem problema, que às vezes são muito maiores até do que os nossos. E aí, com essa prática, eu tenho certeza que os corações vão amenizando. Tenho certeza absoluta. Porque tem tanta gente por aí sofrendo. Eu vou até pedir hoje para vocês fazerem uma mentalização. Eu não sei se ele ainda está em estado grave ou se já partiu para o plano espiritual, mas ontem um Volta Redondense levou 3 tiros no peito na rodoviária Novo Rio, porque ele estava no lugar errado, na hora errada. Ou não, né? A gente não sabe. Mas um tiro pegou o coração, um tiro pegou o pulmão e um tiro pegou o baço. E ele está internado, operou, 6 horas de operação. E se por acaso a jornada dele ainda não tiver na hora de acabar, que ele possa se recuperar. Mas imagina, funcionário da Petrobras, fazendo faculdade de engenharia, um futuro promissor, entrou num ônibus e levou 3 tiros. Imagina como é que está a consciência desse rapaz. 30 anos. Se ele não tiver uma boa base espiritual, ele está sofrendo muito. Porque ele não vai entender por que com ele. Né? Vamos, se puderem, mentalizar para ele. Eu não vou nem dizer para ele sobreviver ou ficar bem. Vamos mentalizar para ele entender o que está acontecendo. Porque no fundo, o que a gente precisa é entender. E quanto mais a gente tiver conhecimento da doutrina, mais a gente vai ter chances de compreender os motivos que nos levam a tal e tal sofrimento e aflição. Ok? Esse é o estudo que a gente preparou para hoje. Quero agradecer a presença de todos, principalmente a paciência, e volto aí para a direção da casa continuar os trabalhos.
Agradecemos ao Anderson, né? O estudo antes de hoje, as reflexões, né? Convido que durante esse mês nós vamos falar muito sobre bem-aventurados dos aflitos. Né? No próximo domingo, o Maurício vai dar continuidade ao que o Anderson falou sobre as causas atuais hoje, né? No domingo, vamos falar sobre as causas anteriores das aflições. Aqui o Maurício de Resende, é a primeira vez, né, Maurício? Primeira vez, né? Então, o professor está começando para a gente aqui, né? E na próxima semana, na quarta-feira, a Elisete já está aqui para falar do esquecimento do passado. Então, nosso convite para domingo agora, às 9 horas, com o Maurício, e na próxima quarta-feira com a Elisete. 2 recadinhos, na Semana Santa, na Sexta-feira Santa, o Jorge Larrata está aqui em Volta Redonda. Ele vai fazer uma palestra no Centro Espírita Caminho da Luz. Então, às 8 horas da noite, na sexta-feira, ele vai falar sobre o planejamento de mudança. Então, é aberto ao público. Ele vai fazer uma atividade também no sábado e domingo, mas é uma atividade fechada para o pessoal que coordena os juntos fraternos. Já está também à disposição aí na nossa recepção, ali, quando a gente faz a assinatura do livro de presença, né? Nós temos aqui um material da Semana Espírita de Volta Redonda, que começa agora em abril. Né? Nós estamos expositores como Rafael Siqueira, Corinta Santos, Lilian Campos, Pedro Lacerda, Tano Cordeiro, o João Luiz que esteve aqui, está retornando, e a Carmen Silveira também vai fechar a atividade da Semana Espírita. Lembrando de que os domingos da Semana Espírita, nós não fazemos palestras no Oridade. A Oridade fecha, né? E a atividade é na Casa Espírita que está sendo realizada a Semana Espírita. Então, no dia 6 de abril, dia 7 de abril, então no domingo, vai ser no Caminho da Luz, e no dia 14 de abril vai ser no André Luiz. 2 dias o Oridade vai funcionar nessas 2 casas, a palestra da nossa casa, tá? A gente não funciona na Semana Espírita, liga direto para a atividade da Semana Espírita, tá? No decorrer de todo mês, nós vamos lembrar vocês a essas atividades. Lembrando que sempre dá uma olhada nas nossas atividades de estudos. Amanhã tem o estudo sistematizado para o Treino Espírita, com a partida, às 7h30 aqui mesmo, né? Presencial. E nós estamos em evangelização. Sábado, 30, tem estudo na segunda-feira do Evangelho, também está voltando presencialmente também, para a forma híbrida. Tem estudo da mediunidade na terça-feira, às 8h30. Estudo na quarta-feira, estudo à tarde, que é o estudo metódico do Evangelho, também com a Martins, às 3h30 da tarde. E o Altamir, na segunda-feira, ele faz o plantão de passo às 8 horas da manhã. Então, as nossas atividades estão abertas e prestigiem as nossas atividades. Então, vamos mentalizar, vamos orar, agradecendo a Deus, nosso Pai, ao amigo Mestre Jesus, pela oportunidade bendita de estarmos nessa casa de caminho, aprendendo, refletindo, meditando as lições que nos foram dadas, para que a gente possa promover de forma de exercício e vivência nas ações em família, em sociedade e no íntimo. Aproveitamos que estamos nessa conexão de pensamentos e possamos mentalizar nos irmãos que estão em estados de aflições, de dores, de perturbações, que a gente possa ofertar nesse tempo da qual nós somos aqui, nessa casa acolhedora, para levar essas palavras de consolo, para que possamos caminharmos juntos na transformação e no auxílio desse planeta que está entrando em geração, a qual nós somos convidados a colaborar com a transformação desse planeta. Para todos os que estão aqui presentes, os que estão nos assistindo, a nossa comunidade que nos abriga, que nos recebe,
e que a gente possa mentalizar esses irmãos para que a gente possa voltar no próximo domingo, no próximo quarta-feira, ou nas atividades que essa casa abre, para continuarmos o nosso exercício íntimo de conexão e reflexão nessa mensagem consoladora. Na transformação. Que o Senhor nos Pai nos proteja hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Aqueles que desejaram paz, para guardar o nosso nome, tá? Sempre vamos